Olá pessoal, muito bom falar com vocês, muito feliz aqui de estar começando mais uma série de conteúdos que eu tenho certeza que vai ajudar muito, né, a agregar valor a vocês, principalmente para todos que estão começando aí nos seus estudos, olhando para esse universo, né, que é as linguagens de programação, o universo da programação, certo? Então aqui dentro do Maestria Dados, eu vou começar uma série de assuntos e conteúdos relacionados às linguagens de programação. E dentro disso, a primeira linguagem que eu vou começar a produzir conteúdos vai ser o nosso querido Python, né, que eu acho que dispensa apresentações, né? Hoje o Python é uma linguagem altamente flexível, né, capaz de absorver diversas aplicabilidades, engenharias, métodos, metodologias. Então a gente tem, com o Python, a gente consegue ter uma ferramenta muito robusta que entrega valor, velocidade de produtividade. Então a produtividade na programação em Python normalmente é muito fluida por conta da sua simplicidade de síntese, né, e algumas outras coisas, certo? Então o ponto aqui é o seguinte: dentro do básico do Python, temos aí algumas estruturas, algumas boas práticas, algumas padronizações que ajudam muito quando a gente começa trabalhos ou estudos, né? Então você que está trabalhando com engenharia de dados, você que está fazendo ciência, que está trabalhando com pré-processamento, aplicando algumas regras, né? Trabalhando para qualificar os teus inputs e modelos. Então tudo isso a gente também vai tentar abordar aqui em alguns pontos específicos, certo? Hoje, como a gente está falando um pouco mais da base do Python, né, de como a gente pode aplicar algumas engenharias, né, algumas mecânicas de evolução e qualificação do dado, a gente vai falar hoje de listas, né? Então, listas são muito importantes na engenharia em geral, quando a gente fala de qualquer linguagem de programação. Todas as linguagens aplicam listas, né? A gente pode chamar de array, né? Então a gente tem aí esse vetor, né? Esse vetor com dados que a gente pode aplicar e consumir de diversas maneiras, né? Dentro disso, o Python traz uma grande vantagem até em relação a algumas outras, que é a facilidade e a condição de suportar, né? Ele suporta variados tipos de dados dentro de uma mesma lista. Então, uma lista normalmente pode conter um inteiro, uma string, né? Um texto, um decimal ou até mesmo outra lista dentro dela. Tá bom? Então aqui dentro da aula de hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês de todo esse fluxo, de todas as funcionalidades que uma lista pode ser aplicado dentro do Python, tá? É estrutural, é uma aula estrutural para que a gente vá fundamentando aos pouquinhos aí o uso do Python e a ideia é que após esse período um pouco mais fundamental, mais estrutural, a gente comece a trazer alguns cases, né? Algumas engenharias de pipelines um pouco de ponta a ponta, para que a gente perceba como o Python pode ser manipulado e aplicado desde a sua ingestão de dados até mesmo a estruturação de um input para um modelo, alguma coisa do tipo, tá bom? Então vamos começar hoje a falar de listas, beleza? Em qualquer linguagem de programação, listas são muito úteis quando precisamos estruturar um grupo de dados. Em uma lista linear, que podem ter tipos iguais, e no caso da linguagem Python, como eu mencionei, as listas são interpretadas como objetos. Então a vantagem disso é que a gente pode aplicar variados tipos, como string, numéricos e até outras listas, né, dentro da sua mesma composição, certo? O consumo ou ênfase do tipo de cada elemento que pode ser aplicado dentro da interação de um loop, alguma coisa do tipo. O que é isso? Então, se tiver algum momento que eu preciso fazer um cálculo, que eu preciso fazer alguma coisa e eu tenho uma lista com mais de um tipo, eu preciso realmente tratar essa tipagem em algum momento. Mas aí eu consigo aplicar um laço, né, algum tipo de mecânica para que eu consiga resgatar esse valor. Basicamente eu trouxe isso só para que a gente entenda, né, que flexibilidade também sempre tem embasado um pouco dentro de uma lógica de programação, a gente pode ter algumas complexidades a mais com essa flexibilidade, certo? Então uma lista normalmente é representada por esse sinal, né? Então a gente atribui esse valor aqui quando a gente está criando um vetor, né? Um array de informações, tá bom? Então pessoal, para a gente exemplificar, eu trouxe algumas listas que a gente pode ser implementadas dentro do Python, né? Então aqui
para facilitar o entendimento, uma lista vazia. Então, como é um objeto, eu consigo instanciar ela de forma vazia. E no decorrer de uma lógica de programação, no decorrer de uma engenharia, eu ia adicionando valores. Lista numérica, né? Então eu tenho uma lista de números inteiros. Tenho uma lista textual, que aqui no caso, para a gente ter um contexto legal, eu trouxe Python, Java, C++ e JavaScript, que seria a descritiva de outras linguagens de programação que a gente tem no mercado, beleza? Lista decimal. Uma lista decimal normalmente é quando a gente está trabalhando com valores, com dinheiro, né? Com algum tipo de cálculo percentual. Então a gente trabalha muito com decimal. E no caso, lista tudo. Essa variável aqui, ela está sendo atribuída valores variados. Então essa lista ela tem o valor decimal, ela tem um valor de string, né, um texto, ela tem um valor numérico, que seria o 1000, e ela tem uma outra lista dentro dela, tá? Uma lista também numérica com valores 1 e 2, né? Legal. Para que a gente perceba se essas... Aí primeiro, né, vamos rodar o comando de atribuir os valores para cada uma dessas minhas variáveis. Então, dentro do Python, eu aloquei em memória, né? Então isso está em background, né? Está alocado em memória. Então, eu executei o comando aqui e atribuí esses valores em memória. Agora, eu preciso saber se foi atribuído certo, né? Então, para a gente exemplificar o que a gente está fazendo, vamos listar todas as variáveis que a gente atribuiu o valor. Então, vamos lá. Lista vazia. Ela já me retornou o objeto vazio. Correto. Lista numérica. Ela me retornou a minha lista de valores numéricos. 1, 7, 9 e 11, que a gente atribuiu aqui em cima. Então, ótimo. Tá? Carregou certinho. Lista textual. Python, Java, C++, JavaScript. Ótimo. Lista decimal. 10.2, 11.7, 12.9, 15.8. Ok. E a lista tudo. Está mostrando aqui todos os tipos de dados, né, que entraram dentro dessa lista. Então a gente tem um valor decimal, uma string, um numérico e outra lista. Maravilha. Então, entendemos que listas têm essa versatilidade do tipo do dado, né? Então ajuda bastante realmente. Mas, como eu falei, provavelmente dentro da lógica que você vai precisar utilizar essas informações, muitas vezes você vai ter que fazer algum tipo de tratativa ou mesmo separar esses valores em outras listas ou então em outros objetos, tá? Para entendimento da estrutura, vamos aplicar algumas lógicas que em desenvolvimentos são muito úteis e necessárias para a evolução e tratamento de dados. Então o que a gente está falando aqui? Dentro da engenharia de dados, a gente sabe que sempre precisa fazer uma validação de um tipo de dado, validação de um formato, contar algumas informações, né? Então, um dos primeiros mecânicas que a gente pode aplicar dentro de uma lista é validar o tamanho dela, que muitas vezes a gente pode utilizar isso dentro de um if, dentro de uma validação específica, né? Então vamos mostrar o tamanho dessa lista. Então eu elegi aqui, né, escolhi a lista numérica, que tem 4 elementos, correto? Então ele me trouxe o total dessa lista, certo? Beleza, então a função len, né, acabei não falando, né? Então aqui dentro do meu print eu estou aplicando len, lista, len, abre e fecha parênteses, lista numérica. Então eu estou fazendo, ó, pega para mim o tamanho, length, né, que aí a função é simplificada para chamar de len, e dentro desse len ele conta a quantidade de elementos que tem dentro da lista numérica, que seria o nosso objeto instanciado lá em cima, tá bom? Agora vamos fazer a concatenação de duas listas, o join de duas listas. Então eu vou juntar os valores da lista 1, de uma lista 1 e uma lista 2 e gerar uma terceira lista, certo? Então concatenando duas listas, mostrando a união de duas listas. Então eu escolhi aqui a lista numérica e a lista textual. A lista numérica e a textual têm tipos diferentes. E a gente percebe que com esses tipos diferentes, a gente pode ter resultados um pouco complexos, digamos aí. Mas no caso, digamos que a gente tivesse duas numéricas. A gente poderia incrementar esses valores e gerar uma única lista para fazer algum tipo de tratamento. Beleza? Mas para exemplificar, vamos utilizar as nossas listas de exemplo. Então tá aqui, ó, 1, 7, 9 e 11. Minha lista inteira, né, de números inteiros. E a minha lista de strings, né? Então a gente tem aqui. O que vocês reparam? Geralmente quando ele faz uma concatenação, ele cria uma estrutura de índice
sequencial, né? Então ele trouxe a primeira lista e após o índice da primeira lista, acabar o índice da primeira lista, ele começou a sequência da segunda lista, né? Multiplicando listas. Então muitas vezes a gente precisa dobrar os valores daquela lista ou fazer algum tipo de estruturação que até possa ser simulação de dado, alguma coisa do tipo. Então a gente pode multiplicar esses dados sem a necessidade de ficar imputando manualmente, né? Então eu quero só replicar isso, sei lá, uma lista de 10 elementos, eu quero fazer ela ser 20, eu quero fazer ela ser 30, né? Para que eu consiga utilizar algum tipo de teste, fazer alguma coisa, tá bom? Então aqui a gente consegue diretamente multiplicar a quantidade de multiplicações sobre os nossos elementos que a gente precisa. Então vocês vão ver que ele multiplicou 4 vezes a lista, o valor da lista, né? Então 17911, 17911, 17911, 17911. Então é uma boa aplicabilidade quando a gente precisa de algum resultado ou alguma validação nesse sentido. Iterar uma lista é talvez o que mais se faz quando a gente está falando de listas, né? Porque a gente muitas vezes precisa achar um valor específico ou então alguma coisa. Primeiro vamos iterar os valores dessa lista, né? Então temos aí, escolhi a lista de texto para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Então achamos elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, Python, Java, C++ e JavaScript. Beleza? Então iterei, fiz um laço dentro dessa lista. A gente pode aplicar diversos loops, né? Diversos loops da programação. While, né? O do while, desculpa, o for each, né? No meu caso aqui eu apliquei o for, que é mais padrão mesmo, a gente utiliza bastante, né? Validando se existe um valor específico. Então, como eu falei, dentro desse array, eu quero encontrar um valor específico para fazer um ajuste, uma alteração, uma nova atribuição específica para um caso, né? Então, eu quero saber, no caso aqui, se existe, se eu encontro o valor Python, né? O valor texto Python dentro dessa lista textual. Vamos ver se ele acha? Sim, encontrei Python, certo? Então eu fiz aqui um print, né? Concatenei um string para facilitar o entendimento, né? Então sim, encontrei. Aí colocou o valor do meu item, né? O valor do meu item dentro do laço, né? Então ele achou que realmente na primeira posição eu tenho um valor chamado Python. Vocês viram que ele ignorou o Java, o C++, por quê? Porque esse meu if só está entendendo que precisa fazer algum tipo de comando quando encontrar o valor Python, beleza? Então, depois da gente perceber dentro de algumas lógicas, algumas aplicabilidades, a gente começa a saber também que precisa manipular a lista diretamente. E o objeto lista tem algumas funções que nos ajudam a fazer a gestão dos dados dentro dela, beleza? Um deles, a gente tem o append, o insert, o pop, o remove, o count, o sort, o reverse e o reverse, né? Nossa, reverse não ficou bom. Então, dentro do append, ele insere um novo registro para um índice subsequente na ordenação. Então, o que ele faz? Se eu tenho uma lista com 4 valores, ele vai colocar na 5ª posição o novo valor que eu atribuí, né? Ou um texto, ou um inteiro, ou uma string, né? Independente do tipo, tá? Então, no caso aqui, eu vou adicionar o nome Node.js. Como a gente está falando da textual, né, da lista de strings, e a gente está falando de algumas linguagens do mercado, vamos adicionar uma 5ª, Node.js, certo? Então, dentro dessa minha lista de Python, dessa minha lista de registros, ele adicionou agora Node.js na 5ª posição. Beleza? Então é subsequente, ele não elege um índice específico. Dentro da... Agora, se eu precisar adicionar um índice específico, eu preciso controlar a posição daquele elemento, né? Então, a gente pode utilizar o insert. Então, ao invés de trazer o append, que é sempre no final da lista, ele vai adicionar numa posição específica. Então, se eu trouxer uma posição 1, ele vai colocar na posição 1 e colocar os outros itens nas posições subsequentes. Então, ele incrementa, né, para frente após esse elemento, beleza? Então, vamos lá. Vamos adicionar agora o C#, né? O C# da Microsoft, uma linguagem de programação muito boa também, muito similar à Java, que a gente tem para fazer a inserção dele dentro do índice 1, tá? Então, o que seria índice, né, e valor? Normalmente uma lista ela é composta do índice e do valor. O índice é o ID, onde ela está posicionada, né, dentro de uma ordenação. E o valor é o valor atribuído dentro desse índice. Então uma lista ela é estruturada dessa forma. Então, agora a minha lista textual, ela possui
6 valores, não mais 4 do início, né? Então eu tenho C Sharp, Python, Java, C++, JavaScript e Node.js, certo? Agora vamos aplicar uma função chamada pop. O pop ele tem duas maneiras de você utilizar ela. O pop sem parâmetro, que seria esse primeiro aqui, ó, eu não estou passando nada dentro da função, certo? Então dentro dos parênteses eu não tenho valor nenhum. Estou passando ela default. O default dela, o que ele vai fazer? Ele vai excluir o último registro da lista, tá? Então ele vai excluir o último registro da lista, independente do valor que for, independente do índice que for. Se a gente tiver no índice 4, no nosso caso aqui, temos 6 índices, né? Então ele vai excluir a sexta posição, no caso o Node.js, certo? E se a gente passar um valor, essa função ela suporta um inteiro, né, que seria o índice dessa lista. Então eu vou passar 0, que eu quero excluir também o valor do elemento na posição 0, né? Então vamos rodar aqui, ele tem que excluir para a gente a última, no caso ele já mostrou aqui que excluiu o Node.js, e o segundo comando excluiu o primeiro elemento, o primeiro índice, né, que seria o C Sharp. Então o que eu fiz aqui? Os dois registros que eu adicionei, pelo append e pelo insert, eu excluí usando pop, né, para a gente exemplificar o primeiro e último posição para facilitar o entendimento. E aí a gente pode olhar para o remove. O que o remove faz? Digamos que eu não saiba o índice que eu quero excluir, e eu também não vou excluir só o último, eu não sei, eu preciso excluir especificamente um valor. Então eu sei o valor que eu quero excluir, e aí a gente pode usar o remove. Então ao invés de olhar para o índice, ele vai olhar para o valor, encontrou aquele valor, ele exclui aquele elemento, tá? Aquele elemento da lista, né? Então vamos executar aqui. Ele excluiu o Java, né? Então aqui dentro da nossa lógica a gente aplicou Java, então ele excluiu. Nossa lista antes estava Python, Java, C++ e JavaScript, agora só temos Python, C++ e JavaScript, beleza? Se a gente precisar fazer a contagem de elementos repetidos dentro de uma lista, né? Então aqui esse count ele não é específico para contar a lista, ele é específico para a gente contar a quantidade de vezes que um elemento tem, que um elemento aparece dentro de uma lista. Então se eu tenho Java várias vezes, em vários índices, em várias posições, ele vai contar para mim quantas vezes esse Java apareceu. No nosso caso, a gente vai usar o C++. Para exemplificar como ele só tem uma posição, ele vai trazer uma posição, certo? Então, só encontrou uma atribuição de valor C++ dentro dessa lista. Sort. O sort ele faz a ordenação ascendente. Então, o que é isso? Ele faz de forma da última para a primeira, né? Então, isso acontece o quê? Esse formato crescente. Ele tem também uma particularidade quando a gente está falando de texto. Quando a gente está falando de texto, vira alfanumérico, né? Então, a gente está falando aí de... alfabético. A gente está falando de A, B, C, D, né? Então, se a gente está utilizando sort, ele vai colocar desde o A até o Z, né? Se a gente está falando de string. Quando a gente estiver falando de outro tipo de dado, normalmente ele faz um crescente, né, específico para numérico, alfanumérico, alguma coisa do tipo, tá bom? Então no nosso caso aqui, para ficar fácil de entender, a gente vai olhar para a nossa lista de texto, né, que a gente está trabalhando ela desde o começo, e aí vocês perceberam que antes eu tinha o Python como primeira posição, C++, agora eu já não tenho, eu tenho C++, JavaScript, Python foi para a última. Por quê? Porque o Python começa com P e a sua letra, consequentemente, é uma das últimas do alfabeto. E se eu precisar fazer decrescente, né? Eu preciso por algum motivo aí listar a minha ordem decrescente para algum tipo de engenharia, algum tipo de tratamento específico. Então, a gente pode usar a função reverse. Essa reverse, ela faz a reversão, né? Até como a palavra já diz, né? A reversão da ordenação da lista. Então ela traz para mim aqui Python, agora como primeira posição, JavaScript e C++. Então percebam que todas essas funções são muitas vezes utilizadas em diversas etapas de uma lógica de programação, dentro de um programa, dentro de um script, ou mesmo dentro de uma etapa a etapa, de um passo a passo de modelagem de um algoritmo, a gente pode precisar aplicar algumas mecânicas em listas, né? É muito comum mesmo, né? Então aqui eu trouxe para vocês, pessoal, todas as funcionalidades mais importantes, as funcionalidades do objeto lista, né? E algumas mecânicas que a gente pode utilizar, certo? Então aqui é o nosso
o nosso começo, né, estrutural do Python, né? A ideia é que a gente olhe para diversas outras estruturas, assuntos, né, outros correlacionamentos, e a gente vai enriquecendo esse material, e dentro do Maestria Dados vocês tenham uma base de estudos equivalente, né, e adequada aí para cada etapa. O pessoal do nível inicial, o pessoal que está já começando com o intermediário, aí já está avançando com alguns cases, algumas coisas, o mais avançado. Então, dentro de todo esse fluxo, eu vou olhar desde as suas estruturas até cases do mercado, tá certo? Muito feliz aqui ter falado com vocês, espero que vocês tenham gostado, com todo o coração trago esse conteúdo para vocês, e pessoal, sugestões, feedback, comenta aí que fico muito feliz, respondo rápido, tá? Fico feliz mesmo, manda aí que a ideia realmente é fazer essa dinâmica com todos, né? E se tiver algum assunto, algum tipo de engenharia que gostariam que eu aplicasse aqui, traz pra cá que eu mando bala, beleza?